Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Sempre lembrando para vocês, nosso parceiro oficial Sportsbet.io, escaneia esse QR Code que está aqui na tela, cria sua conta. Ao criar sua conta, você fortalece não só o São Paulo, mas também o Barbudão aqui. Também lembrando aqui para vocês que o link do meu site está aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok e também Instagram. Então me segue nas outras redes sociais, peça sua camisa e vamos lá pro vídeo. Vamos começar aqui, rapaziada, falando a respeito dessa denúncia que foi feita do São Paulo. O título da reportagem, ele diz: dirigente e homem forte do São Paulo viram réus por corrupção com Aidar. Carlos Miguel Aidar, né, que tirando o Leco, também entra nessa lista de piores presidentes da história do São Paulo. A reportagem é do Diego Garcia com Pedro Lopes e Thiago Braga. Foi publicado ontem, né, na noite dessa quarta-feira, às 22h58, quase 11 horas da noite, aí pertinho da madrugada já. E o principal problema dessa denúncia aqui, dentre a corrupção, né, e principalmente prejudicar o São Paulo, é Leonardo Serafim, que muita gente não sabe, mas ele é um cara muito influente dentro do São Paulo, né, na direção do São Paulo, que faz parte dessa tal direção profissional que fala, que defende o nosso presidente Júlio Casares. E ele está sendo acusado nesse ponto aqui, né? E ele é muito influente a ponto de, na última reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo, ele foi um dos que mais opinou, um dos que mais teve tempo de fala. Para vocês terem ideia aí da importância que esse cara, acusado por corrupção nessa matéria, tem dentro do São Paulo. Então vamos lá, pessoal, como eu falei aqui para vocês, mencionado aqui na matéria, Leonardo Serafim, ex-diretor jurídico. Ele era diretor jurídico, mas como confirma aqui a matéria, agora é figura influente na administração do São Paulo. E aqui, além dele, tem o Douglas Schwartzman, atual secretário-geral do clube. Também quem foi denunciado, Carlos Miguel Aidar, antigo presidente do São Paulo, sua ex-namorada, né, a Maturana aqui, Sinira Maturana, advogado José Roberto Cortez, além de Maria Eugênia Cortez. E mais duas pessoas aí que também estão nesse esquema de corrupção. E aí, tanto o Leonardo Serafim, que eu falei aqui para vocês, como o Schwartzman, foram procurados e falaram a mesma coisa. Ainda não foram notificados oficialmente, ainda nem teve tempo para isso, né? Para isso acontecer, eles falarem alguma coisa em sua defesa, darem algum tipo de explicação. Os dois falam que não foram procurados e que quando forem notificados oficialmente vão se pronunciar. Já o advogado de Carlos Miguel Aidar falou aqui numa espécie de invenção, né? Falou aqui, a acusação, abre aspas, a acusação nada mais é do que uma peça de ficção criada pelo Ministério Público que não é capaz de narrar um único fato criminoso em face do presidente Carlos Miguel Aidar. Depois de mais de 5 anos de investigação conduzida pelo MP, absolutamente nada foi demonstrado contra Aidar, e sempre pautou a sua vida pela correção e ética. Fala aqui o advogado do Carlos Miguel Aidar. Esse ponto aqui, rapaziada, é ainda mais preocupante da matéria. Ex-diretor jurídico do clube, né, o Leonardo Serafim, e operador ainda ligado à atual gestão Casares, foi denunciado por furto qualificado com abuso de confiança e mediante concurso de 2 ou mais pessoas. O grande ponto que aqui cabe a nossa indignação, cabe aqui a nossa crítica, né, é que, cara, muito se falou a respeito da profissionalização do São Paulo e se falou também de clube empresa, mas muito de trazer pessoas qualificadas para dentro do São Paulo. E aí a gente tem um escândalo desse, uma matéria dessa. Deixa muito claro que isso não é o bastante, porque apesar disso nós temos pessoas lá dentro que fazem tão mal ou até um mal maior do que as pessoas que não são qualificadas. Então isso acaba não sendo um requisito que você pode se apegar e confiar plenamente. Até então a diretoria do São Paulo age da mesma maneira, nada foi dito oficialmente, né? A gente aguarda aí uma posição oficial do clube, pelo menos no momento desse vídeo que ainda não foi dito nada oficialmente. E o mínimo a ser feito nesse caso, de 2 pessoas que estão sendo acusadas, né, é o afastamento desse Schwartzman
também de Leonardo Serafim, principalmente. Essas pessoas não podem estar ainda trabalhando no São Paulo depois de acusações tão graves, tão dolosas ao clube. Só agora vamos falar aqui a respeito da espanholização. Esse foi o termo utilizado aí pela galera para falar que no Brasil agora você vai ter Palmeiras, Flamengo e talvez aí um Atlético Mineiro mandando em tudo, ganhando todas as competições por anos e talvez até por décadas. Ou seja, simplesmente empolgaram muito com essa classificação aí do Palmeiras para a final da Libertadores. Isso porque é a segunda final consecutiva do nosso rival aí do outro lado do muro, né? Os caras são, além disso, atuais campeões da Copa do Brasil. E além disso, né, o Flamengo é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. Provavelmente vai ser derrubado esse ano, não deve conseguir vencer o Campeonato Brasileiro esse ano, até porque o Atlético Mineiro, apesar de cavalo paraguaio, tá muito bem na competição. Então a gente vê aí Flamengo e Palmeiras, duas grandes potências de já alguns anos aqui do Brasil, fazendo uma final, porque ontem foi confirmada a final com a classificação do Flamengo e mais uma grande atuação do Bruno Henrique. E, cara, eu tive que falar aqui a respeito disso porque estão ignorando muitos pontos. E um deles é o seguinte, eu já falei aqui para vocês que o Brasil, nosso país, clubes do Brasil, eles não ainda entendem o potencial de lucro que um time de futebol aqui pode ter, pode chegar a ter. O Flamengo está se destacando muito por conta disso, está entendendo o potencial de lucro. O Palmeiras, da mesma forma, e como eu falei para vocês, e eu repito diariamente lá no meu Instagram, o Atlético Mineiro também. O mecenas lá, né, os mecenas que ajudam o Atlético Mineiro deixam muito claro. O nosso projeto agora é de crescer muito o Galo para depois, só lá na frente, ter algum retorno em cima disso. E não, o Atlético Mineiro não vai falir, não vai cruzeirar. É mais fácil a gente cruzeirar, a gente que nem tá gastando rios de dinheiro assim com contratação, do que o Atlético Mineiro. Mas tanto essa denúncia aí do UOL como outros pontos preocupam muito o São Paulo, porque o caso aqui é de corrupção. E se você não conhece o caso do Cruzeiro, você nunca parou para entender o que é esse caso do Cruzeiro e por que o Cruzeiro tá nessa situação, é muito mais por corrupção do que contratação de jogadores. Porque contratação por contratação, a época que o Cruzeiro começa a desandar é a época que o Cruzeiro mais ganhou títulos e mais teve retorno financeiro do que aconteceu, porque tinha torcida, e a torcida estava no hype, a torcida ajudava muito, o clube ganhava título atrás de título, e título com premiações muito grandes. Então o problema não foi gastar com o jogador e não ganhar os títulos, né, que é o problema que muitos apontam. E sim, corrupção. Foi muito mais corrupção do que qualquer outra coisa. Só que quando você fala em espanholização, cara, você deixa de lado muitas coisas que não são debatidas com frequência aqui. Primeiro, o dólar em relação ao real tá numa disparidade que nunca a gente tinha visto antes, né, cara? Esse ano, se eu não me engano, chegou a custar R$6 o dólar praticamente. Então a gente tá com a moeda desvalorizada e mesmo assim, na América do Sul, já tem alguns anos, né, principalmente do ano passado para cá, o Brasil, os times brasileiros estão em evidência, estão com um poderio financeiro que nunca teve antes. A gente nunca montou tanto time bom como está sendo montado agora. Nunca tivemos um campeonato brasileiro tão forte. E isso preocupa, cara. Preocupa porque, assim, não tem uma lógica muito clara, né? Por exemplo, se tivesse baixado ou se tivesse subido o valor do real, dava para entender alguma coisa, né? Por que os times estão montando seleções aqui, né? Você tem um titular e um reserva de altíssima qualidade para cada posição nesses grandes clubes, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Mas aí a gente está esquecendo de mencionar dois clubes em franca evolução, que são Red Bull Bragantino, que agora vai disputar uma final de Sul-Americana, Atlético Paranaense, que recentemente ganhou uma Copa do Brasil e tá indo para mais uma final de Copa Sul-Americana, né? Pelo mesmo momento desse vídeo é muito provável que aconteça uma classificação do Atlético. E aí a gente vai ter uma final de Sul-Americana com dois clubes brasileiros, final de Copa Libertadores com dois clubes brasileiros. E apesar de Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino nesse momento não disputar diretamente título com Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro, são clubes muito bem estruturados, que no longo prazo tendem a ser potências aqui também no Brasil. E aí você não terá só Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Você vai ter aí uns 5 clubes, talvez uns 6 clubes. E isso não tira o fato de que Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro também podem cair, né?
podem cair de ritmo, falo assim, né? Podem não ser uma superpotência amanhã. O que resta pra gente, pro São Paulo como um todo, cara, é entender o momento atual do clube. E isso passa por uma profissionalização mesmo, mas tirar esses caras aí que são corruptos, né? Que tem acusações contra eles, ser o mais profissional possível e certeiro em contratações em seu scout. É isso que faz o Atlético Paranaense, não à toa tem esse sucesso, né? O time não tem tanta grana, não investe tanta grana assim, mas é certeiro em suas contratações, a sua gestão certinha para no longo prazo, cara, a gente equacionar as dívidas e começar a galgar coisas maiores. Nesse momento, por exemplo, para esse ano, o Campeonato Paulista é ok, a gente ganhou o Campeonato Paulista, saiu da fila, era importante, mas essa reestruturação, consciência e calma para levantar de novo o São Paulo e não ficar uma distância que nunca mais dê para conseguir chegar, é necessária nesse momento. Eu falo de conseguir chegar, cara, porque nós temos uma torcida gigantesca, então dá para reverter isso. Se o Flamengo consegue isso, nós conseguimos também, mas é preciso calma, é preciso pé no chão e é preciso muita organização para isso acontecer. Só agora vamos falar aqui de Marlos, tá? Como eu falei para vocês, o Marlos pode ser a primeira contratação do São Paulo para 2022, é muito provável, inclusive. Cara, teve muita gente mesmo distorcendo o que tem nessa entrevista aqui. O Marlos chegou para o presidente do Shakhtar Donetsk. Ele é um jogador muito respeitado e já chegou a ser convocado pelo Shevchenko para a seleção ucraniana. Não é brincadeira o que o Marlos jogou lá, tá? Não é um negócio que é interpretativo. Meu amigo, não é interpretativo. O Marlos jogou pra caramba no Shakhtar. Ele se desenvolveu muito no Shakhtar. E o que ele falou? Ele chegou para o presidente e falou que quer encerrar a carreira na Ucrânia. E dá para você entender aqui pela fala do presidente que ele falou o seguinte: Marlos manifestou o desejo de encerrar a carreira na Ucrânia e voltar ao Brasil. Ou seja, ele quer encerrar o ciclo dele jogando na Ucrânia e pela seleção ucraniana também, e voltar ao Brasil, voltar a jogar aqui no Brasil. Foi isso que ele quis dizer, e não que ele quer ficar no Shakhtar até acabar a carreira dele. Só lembrando aqui para vocês, o Marlos ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e em dezembro ele fica livre do Shakhtar para jogar em qualquer outro clube, inclusive no São Paulo. Então ele não seria um reforço para chegar no meio da temporada que vem, seria para chegar no começo da temporada que vem. Vamos lá, o que a gente tem de informação, rapaziada. O Marlos ele tem interesse de jogar aqui, ele já manifestou esse carinho pelo São Paulo, ele gosta muito do São Paulo, ele é muito grato pela chance que ele teve aqui. Ele realmente, quando jogava aqui, ainda não era muito bom com tomada de decisão, né? Ele teve que amadurecer isso na Europa e agora realmente tudo indica que ele vai voltar para o Brasil. Se ele não voltar para o São Paulo, ele fatalmente vai voltar para outra equipe, porque ele é um jogador muito qualificado. Me lembra em alguns momentos até o Everton Ribeiro, cara. Até o Everton Ribeiro, não é exagero. O Marlos estava jogando muito no Shakhtar. E o São Paulo já sabe disso, tanto que o São Paulo já entrou, já está em contato e em negociação com o projeto apresentado para o Marlos para fechar com o jogador. Então sim, a gente provavelmente vai ter aí o Marlos jogando no São Paulo em 2022, quando esse negócio aí, quando essa proposta ela for formalizada e for concretizada, o acordo com o Marlos para ser o próximo jogador do São Paulo para 2022. Eu quero saber a sua opinião, quero saber o que é que você acha dessa contratação do Marlos. Eu também quero saber o que é que você acha a respeito desse caso de corrupção, dessa espanholização aqui dos clubes no Brasil, beleza? Meu muito obrigado por você assistir esse vídeo, tamo junto e até o próximo.